Hoje eu vou falar da história dos orcs em Warhammer Fantasy. Apesar das suas origens serem desconhecidas, a história dos orcs foi gravada nas bibliotecas anãs. Então nós temos alguns conhecimentos sobre alguma parte da história deles. Que os orcs vivem em tribos espalhadas pelo mundo, então eles não são unidos. E eles são verdes e horríveis na aparência, enquanto seus olhos brilham no escuro, que nem essa foto aí que eu tô mostrando. Olha como é feio esse orc, mas ainda é legal. E as emoções dos orcs se materializam, que sempre no mundo de Warhammer as emoções viram coisas materiais. As emoções, desejos, superstições, crenças. E a emoção dos orcs se materializa em duas coisas diferentes, o Gork e o Mork, que são deuses. E a diferença entre eles é que um é brutalmente inteligente e o outro é inteligentemente brutal. E os orcs normalmente travam muitas guerras entre si. É comum ver os orcs adorarem a brutalidade de Gork, enquanto os goblins adoram a inteligência de Mork. Apesar da maioria deles sequer entender a diferença entre esses dois. Apesar disso, todos os peles verdes cultuam Gork e Mork, e até alguns xamãs são capazes de entender e interpretar as demandas de seus deuses. Normalmente essas demandas são chamadas para a guerra, onde várias tribos se reúnem e formam um grande war. Do mais forte orc ao mais fraco snotling, a raça dos peles verdes vive somente para a guerra. E todos os seus atos estão pensando na próxima batalha. Então eles estão fazendo uma coisa, mas por que ele está fazendo isso? É porque ele quer se preparar para a próxima batalha. Aí os orcs estão constantemente lutando entre si para consagrar quem que é o mais poderoso, o que acaba com milhares de senhores da guerra, cada um lutando por poder. E é dito que na linguagem dos orcs não existe palavra para igual, então ninguém é igual no mundo dos orcs, ou tu é forte ou tu é fraco. E de tempos em tempos, um orc poderoso o suficiente consegue reunir diversas tribos orcs para uma guerra capaz de destruir nações inteiras. Isso é conhecido como um war, sendo isso o significado de guerra, uma coisa capaz de reunir os orcs. Enquanto pequenos war acontecem enquanto tribos orcs se reúnem para atacar um inimigo em comum, um maior e mais poderoso war é de escala colossal, capaz de destruir nação atrás de nação, que reúnem tribos goblins e orc. Pela sorte do mundo, esses grandes war acontecem por poucas semanas, pois os orcs acabam lutando entre si se não acharem um inimigo em comum. Então os chefes do war devem ser os mais brutais e inteligentes dos orcs para serem capazes de reunir essas tribos de peles verdes. Normalmente os orcs acabam lutando entre si, mas se eles acharem um inimigo comum para lutar, eles acabam virando uma força devastadora no mundo. E os orcs, sendo ótimos em combates corpo a corpo, são ótimos em combate corpo a corpo e um dos guerreiros mais fortes do mundo inteiro. E os grandes orcs negros, eles são os mais fortes entre os orcs. E eles partem logo para a linha de frente das batalhas, que eles são os bichos doidos, eles mandam para quebrar. E os goblins, por sua vez, eles são menores que seus primos orc, mas se utilizam da vantagem numérica junto com a inteligência maligna para derrotar seus inimigos, incluindo os squigs famintos, como que está aparecendo na tela. Esses são os squigs e os goblins amam utilizar eles, que eles ficam com fome e vão comer os inimigos. Agora eu vou falar de alguns personagens orc. Tem o Gringor, Pele de Ferro, que é o maior guerreiro orc que já viveu, e ele sempre procura adversários mais fortes para combater. Então ele sempre está procurando alguém fortão. Fortão, Gringor, Pele de Ferro tá atrás. E até lutou mano a mano contra Archaon, o Senhor do Fim dos Tempos, que literalmente destrói o mundo no final da história. Então o cara lutou contra o cara que destruiu o mundo. Então você já sabe que o cara é forte. Que é o maior e mais forte orc, maior e mais forte orc entre os orcs negros. Ele é um orc negro e os orcs negros são os mais fortes orcs. E ele é o mais forte orc entre os orcs negros. Então o cara é insano. Também tem Azag, o Aniquilador, que é um orc que ele simplesmente tem um dragão pra si. Então o cara tem um dragão, já dá pra saber que o cara é forte. Aí tem o Skarsnit, que é o mais poderoso
Goblin que já viveu. Ele não é Gork, ele é um Goblin. E apesar dos Goblins serem mais fracos, esse é um Goblin que conseguiu subir nos rankings, conseguiu ficar no poder. Então já sabe que o cara é inteligente, né? E aí outro grande líder dos Orcs é Wurzgam, o Profeta Verdão. E ele é completamente insano. E ele tem um único objetivo: achar o mais poderoso senhor de guerra Orc e ajudá-lo em seu war. E é dito que essa missão do Profeta Verdão foi dada pelos próprios Gork e Mork. E muitas civilizações aprenderam a nunca subestimar os Orcs. E destruir os Orcs e Goblins são uma tarefa quase que impossível de se conseguir destruir eles. Porque quando já se mata um exército de Orcs, aparece mais 3 no lugar. Então eles têm números insanos, têm uma força insana. A única coisa, se eles se unissem, eles iam poder destruir a maior parte do mundo. Mas pela sorte dos humanos, dos elfos, dos anões, de todo mundo, eles não conseguem se unir e acabam lutando entre si. Então esse é o vídeo de história dos Goblins e Orcs. Tchau!